Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Letícia Madureira, da Universidade Federal de Santa Catarina, e estudante de iniciação científica do Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular, orientado pelo professor Giovanni Finotto Caramori. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados preliminares do meu novo projeto envolvendo o desenvolvimento de ferramentas computacionais para cálculo de estrutura eletrônica com linguagem de programação Julia. Então, essa é a sequência que eu vou seguir na apresentação, falando um pouco da linguagem de programação propriamente dita. No caso, um pouco da teoria por trás do Hartree-Fock, a metodologia utilizada para esse primeiro passo dentro do projeto, que foi a realização de um benchmarking com Hartree-Fock, os resultados do benchmarking em si, as principais conclusões e as referências. A linguagem de programação Julia foi publicada em 2012, mas amplamente divulgada para o público a partir de 2018. Ela consiste numa linguagem de programação dinâmica mista, ou seja, que engloba a facilidade de uma linguagem de alto nível com a velocidade de uma linguagem de máquina, assembly. Além disso, ela foi desenvolvida pensando na computação científica e numérica e no desenvolvimento de técnicas para machine learning e análises de bancos de dados extensos, sendo aplicada para data science e para programação multiparadigma em geral, na área web, dentre outras. Algumas das propriedades mais interessantes dessa linguagem envolvem uma plataforma interativa em tempo real e um compilador acoplado simultâneo, que ajuda a resolver justamente o problema das duas linguagens já citado, que é conciliar a velocidade e uma sintaxe aprazível aos usuários, que facilite a comunicação com a máquina. Para comprovar essa propriedade de velocidade da linguagem de programação Julia, foi feita uma comparação, um código de comparação de um loop for em Python e em Julia. Em Python, o loop demorou 1000 vezes mais para ser executado do que em Julia. Aqui o input, aqui o output, onde mostra esse resultado. Aqui a média do loop em Python foi de 1,73 segundos, enquanto a média no Julia foi de 2 a 2,33 milissegundos. Isso ocorre porque em Python, cada valor sobre o qual a variável vai iterar precisa ser desempacotado. Isso acrescenta muito tempo à execução do código, enquanto em Julia existe um compilador simultâneo de despacho múltiplo de resultados, que consegue fazer a iteração infinitamente mais rápido do que o Python. Uma coisa importante de se ressaltar é que esses resultados foram obtidos na minha máquina pessoal e podem variar de computador para computador, em função do hardware que é empregado para executar o software. No entanto, é inegável que a linguagem Julia é mais rápida que Python e uma outra série de linguagens que são discutidas na literatura. A partir desse fato, a linguagem Julia foi empregada para fazer um cálculo de Hartree-Fock. O cálculo de Hartree-Fock utiliza a teoria do campo autoconsistente para resolver equações de funções de onda multieletrônicas.
No geral, a sequência utilizada nessa teoria do campo autoconsistente consiste numa função de onda teste sobre qual é calculada uma densidade de carga através de um potencial eletrostático gerado pelo núcleo e pelos elétrons ao redor do elétron sobre o qual essa função de onda está sendo calculada. A partir dessas funções de ondas monoeletrônicas, considerando esse potencial externo, são resolvidas as equações de Schrödinger, e essas novas equações de Schrödinger produzem uma nova densidade de carga. Se essa densidade de carga é igual à anterior, nós dizemos que o critério de convergência do SCF foi atingido e o cálculo para. Do contrário, ele segue o mesmo ciclo até que esses dois valores em vermelho coincidam. Simplificadamente, esse processo é resumido na equação de Hartree-Fock, onde são computados termos de energia cinética, dessa interação do potencial eletrostático intereletrônico e entre elétron e núcleo, e essa função também computa a interação, a autointeração de elétrons com o mesmo spin, ou seja, é computada a correlação dos elétrons de mesmo spin, mas não a correlação dos elétrons de spins diferentes. Através dessa teoria, foram feitos então dois códigos, um em Python e outro em Julia, para fazer comparação de tempos de execução. Os códigos foram escritos utilizando a mesma base de parâmetros. Para cálculo de equações e sistemas lineares e matriciais, foi utilizado o pacote NumPy. Para as medidas de tempo de execução, foram utilizados os pacotes do Benchmarking Tools. Para o conjunto de bases, foi selecionado 631GD, que é como funções gaussianas, para poder empregar na resolução do Hartree-Fock. Os resultados incipientes dessas análises vão ser apresentados em duas fases. Primeiro, a comparação dos tempos de execução. Foram analisadas inicialmente as moléculas de água, amônia, metano, clorometano, benzeno e piridina, que possuem propriedades diferentes entre si, para poder comparar numa escala de sistemas que tenha diferença o suficiente para ver a qualidade e a reprodutibilidade dos códigos que foram escritos. É notável pela tabela que os tempos em Julia foram mais curtos que os tempos do Orca e muito mais curtos que os tempos em Python, como já era esperado, até mesmo pelo teste feito anteriormente, que mostra que as iterações em Python são executadas muito mais lentamente do que as iterações em Julia ou no Orca, que é escrito na linguagem C. Aqui na tabela, aqui ao lado da tabela, é possível ver no gráfico os valores exatos em segundos para cada uma das moléculas em cada uma das situações. Para o Orca, para o Python e para Julia. A escala muda conforme a linguagem de programação selecionada no gráfico. Agora vamos comparar as energias relativas obtidas para verificar a acurácia do método implementado nos códigos caseiros escritos por mim.
As barras de erro obtidas foram próximas entre si, ou seja, os resultados das energias absolutas obtidos com Orca, com Python e com Julia foram comparados com os resultados de Coupled Cluster com um conjunto de base 631GD, retirados do banco de dados de química computacional CCC-BDB. Aqui nós podemos perceber que as barras têm tamanhos próximos, mostrando que os erros ficaram no máximo até... Os erros do Orca ficaram no máximo até 0,8 Hartree, enquanto os erros nos códigos caseiros ficaram em 1,5 no máximo, atribuídos às moléculas maiores, com mais riqueza de elétrons, por exemplo, a peridina e o benzeno. O código que apresentou mais erros foi o Python. O código que apresentou menos erros foi o Orca, mas que ficou muito próximo ao código em Julia, provando a acurácia dos códigos escritos por mim em relação a um código amplamente utilizado e bem estabelecido como Orca, que é escrito em C, na linguagem de programação C. A partir disso, podemos apontar que o código em Julia é o mais rápido, o código em Python foi o mais lento, as moléculas menores foram melhor descritas energeticamente pelo método, o que já era esperado, até mesmo pelas limitações do Hartree-Fock, principalmente em sistemas onde a interação de elétrons de spins opostos é significante, ou seja, onde a correlação para esses elétrons de spins opostos passa a ser mais significante. E as barras de erro são próximas, provando a acurácia dos códigos caseiros, e podemos concluir que, considerando os aspectos custo-tempo, custo computacional e qualidade dos resultados, o código em Julia é o mais favorável, é o que mais responde positivamente ao desempenho do cálculo. Apresentando agora algumas perspectivas futuras desse trabalho, desse projeto. Nós temos a ampliação do uso, ou seja, implementando mais conjuntos de base nesse código de cálculo em Hartree-Fock. O uso mais rápido, empregando novos métodos de integração e até aproximando os métodos de integração para polinômios de Chebyshev, para expansões de Taylor mais curtas, que possam acelerar ainda mais esse cálculo. Em terceiro ponto, tornar o código mais amigável a usuários inexperientes, implementando uma interface gráfica que não imponha o uso da linha de comando para o uso do código, e a implementação de cálculos de parâmetros químicos importantes, como a aromaticidade, por exemplo, que é útil na predição de reatividade, estruturas magnéticas e eletrônicas no geral. Então, agora apresentando a minha base teórica fundamental, as minhas referências, e por fim, agradecendo a atenção e a presença de vocês, aos organizadores do evento, ao meu orientador e aos meus colegas de laboratório, que sempre me apoiam nas execuções dos trabalhos, compartilhando artigos e conhecimentos.